Os Estados Unidos teriam interceptado outro navio petroleiro em águas internacionais perto da costa da Venezuela. Funcionários citados pelas agências de notícias Reuters e Bloomberg disseram que esta nova embarcação estava sujeita a sanções, sem especificar a localização da operação, a segunda desse tipo nas últimas 24 horas. A campanha do presidente Trump contra Nicolás Maduro incluiu um aumento da presença militar na região e mais de 2 dezenas de ataques militares contra navios, no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe, perto da nação sul-americana. A ação mais recente foi o bloqueio total de navios petroleiros que tentem sair ou entrar na Venezuela. Precisamente, os Estados Unidos confirmaram a apreensão de outro navio petroleiro. A secretária de Segurança Nacional, Christine Noem, disse que a Guarda Costeira realizou a operação contra a embarcação que esteve atracada pela última vez na Venezuela. Relatórios da imprensa indicam que o petroleiro de bandeira panamenha, Gracias, seria de uma empresa chinesa e transportava até 2 milhões de barris de petróleo. A apreensão foi rejeitada pelo regime. Estas são imagens de arquivo correspondentes ao navio petroleiro Centuris, de 1900 anos. Presumivelmente, seria a embarcação interceptada ontem perto das costas da Venezuela. A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, disse que o navio transportava o petróleo da estatal PDVSA está sujeito a sanções e que se trata de uma embarcação de falsa bandeira que operava como parte da frota clandestina venezuelana para traficar petróleo bruto roubado e para financiar o regime narcoterrorista. Os Estados Unidos mantêm a pressão contra o regime narcoterrorista de Nicolás Maduro. O exército dos Estados Unidos foi visto operando em Porto Rico com um avião C-17 Globemaster III da Força Aérea, decolando do aeroporto Mercedita, em Ponce. Por outro lado, um destroyer de mísseis guiados da Marinha, o USS Thomas Hapner, partiu do Porto das Américas, na costa sul da ilha. O governo Trump enviou milhares de soldados para o Caribe, juntamente com um porta-aviões, navios de guerra e caças. Realizou ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas. Na região, já apreendeu 2 petroleiros sancionados ao largo da costa da Venezuela e um terceiro seria adicionado a este grupo. Também declarou um bloqueio a todos os petroleiros sancionados que entram e saem das costas venezuelanas. Mudando de assunto, a líder democrática venezuelana, Maria Corina Machado, agradeceu aos países do Mercosul que levantaram suas vozes contra o regime de Maduro e as atrocidades cometidas contra quase 1.000 presos de consciência. No comunicado, participaram os governos do Equador, Panamá, Argentina, Paraguai, entre outros. Em nome dos venezuelanos, agradecemos aos governos da Argentina, Paraguai, Panamá, Bolívia, Equador e Peru por manifestarem com firmeza seu compromisso com a democracia e os direitos humanos em nosso país, e por exigirem o fim das detenções arbitrárias e a libertação dos quase 1.000 presos políticos nas mãos do regime de Maduro. Sabemos que a América Latina acompanha a luta justa, legítima e irreversível pela democracia e liberdade da Venezuela. O vazio do Natal começa a ser sentido com mais força nos lares venezuelanos, vítimas da perseguição política por parte do regime de Nicolás Maduro. Por isso, na Espanha, Argentina e Países Baixos, venezuelanos no exílio montaram a mesa dos que esperam, que tem enfeites natalinos e a representação da ceia tradicional, hallaca, pão de presunto e salada de galinha, em homenagem aos seus presos políticos. Com essa manifestação simbólica, pedem ao mundo que não esqueça daqueles que voltarão a passar de maneira injusta Natal e Ano Novo atrás das grades e sob custódia de um regime opressor. O regime reagiu à apreensão do petróleo fazendo falsas acusações de desaparecimento forçado de sua tripulação. E, mais uma vez, recorreu à sua narrativa de suposta imposição de um modelo colonialista. O modelo colonialista que o governo dos Estados Unidos pretende impor com esse tipo de prática fracassará e será derrotado pelo povo venezuelano. A Venezuela seguirá avançando com seu crescimento econômico, fundamentado em seus 14 motores e no desenvolvimento de sua indústria de hidrocarbonetos de forma independente e soberana. O regime venezuelano também afirmou que a ditadura iraniana, um de seus grandes aliados, lhe ofereceu ajuda para enfrentar o que classificou como terrorismo internacional, o bloqueio contra os navios petroleiros sancionados e as supostas narcolanchas que navegam em águas caribenhas. A Venezuela recebeu uma demonstração plena de solidariedade do governo da República Islâmica do Irã, assim como sua oferta de cooperação em todas as áreas para enfrentar a pirataria e o terrorismo internacional que os Estados Unidos buscam impor, por meio da força militar violando a Carta das Nações Unidas e o direito internacional. No dia 10 de dezembro, os Estados Unidos interceptaram e confiscaram uma embarcação com petróleo venezuelano em águas internacionais em frente às costas daquele país.
Nicolás Maduro, que qualificou a operação como pirataria internacional, disse: nessa primeira apreensão, que transportava 1.900.000 barris de petróleo que, segundo ele, já haviam sido pagos, sem especificar por quem, antes de sair do país. Então, o que fizeram com o navio privado que levava o petróleo já pago na Venezuela para ser comercializado em seus mercados? É um grave crime à luz do direito internacional público e dos tratados que são vinculativos para todos os estados. Estamos cumprindo a nossa lei e digo-lhes que a Venezuela continuará em seu caminho. Continuaremos produzindo os 14 motores e todos os produtos vendidos na Venezuela continuarão sendo comercializados no mercado internacional, porque somos um país livre. Esta semana, durante uma coletiva de imprensa, o secretário de Estado, Marco Rubio, se referiu à ordem dada pelo regime de Maduro à sua marinha para escoltar petroleiros após o bloqueio total e completo de todas as embarcações sancionadas que entram ou saem da Venezuela. E eu também gostaria que o senhor comentasse sobre a ordem de escoltar esses petroleiros que Maduro acaba de dar à sua marinha, esses navios sancionados que vocês estão apreendendo. Alguns deles já foram escoltados, não estavam na lista de sancionados, mas o que aconteceria se isso fosse com um navio sancionado? Como vocês bem disseram, acho que ontem saíram 4 navios e nenhum dos 4 era sancionado. E não existe nada que vai impedir nossa capacidade de fazer cumprir as leis dos Estados Unidos em relação aos navios que são sancionados. Também não nos preocupam os 4 barcos de ontem que foram escoltados pelos supostos navios da suposta marinha. Esses barcos não estavam sancionados, mas isso não vai impedir nossa capacidade de fazer cumprir as leis dos Estados Unidos. Não nos preocupa os barcos sancionados. Temos a capacidade necessária para fazer cumprir nossas leis. Temos uma ordem judicial e vamos executá-la, e nada vai nos impedir de fazê-lo. Confronto de visões sobre a pressão militar dos Estados Unidos contra o regime de Nicolás Maduro na cúpula do Mercosul no Brasil. O presidente anfitrião, Luiz Inácio Lula da Silva, rejeitou uma eventual intervenção armada contra o regime venezuelano por considerar que isso traria uma catástrofe humanitária. Sua declaração recebeu, no mesmo cenário, uma forte oposição do presidente da Argentina. Javier Milei, por sua vez, apoiou o posicionamento de Washington e instou os parceiros do bloco a aumentar o cerco contra a ditadura. A Venezuela, suspensa do Mercosul por violar o protocolo de Ushuaia, continua sofrendo uma crise política, humanitária e social devastadora. A ditadura atroz e desumana do narcoterrorista Nicolás Maduro lança uma sombra escura sobre a nossa região. Esse perigo e essa vergonha não podem continuar existindo no continente ou acabarão arrastando todos nós juntos. A Argentina saúda a pressão dos Estados Unidos e de Donald Trump para libertar o povo venezuelano. O tempo de adotar uma postura tímida nessa questão já se esgotou. Mais de 4 décadas após a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a se surpreender com a presença militar de uma potência estrangeira. Estão sendo testados os limites do direito internacional. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo.